Graça e a paz a todos meus amados irmãos intercessores. Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui o nosso treinamento para intercessores e hoje nós estamos dando início com um novo curso, treinamento para intercessores, não é? Vamos falar sobre o Ministério de Intercessão e hoje nós vamos introduzir o nosso curso falando sobre intercessor, um cooperador de Deus. Mas antes eu quero mandar um grande abraço para os grupos de intercessores que estão fazendo conosco o curso presencial lá em Chapadão do Céu, lá em Goiás. Um grande abraço a todos os irmãos intercessores da IPI de Chapadão do Céu. Também o nosso abraço aos intercessores da Igreja Metodista de Faxinal. E também os irmãos da Igreja Metodista aqui de Londrina, no setor norte. Então, todos vocês aí recebam um grande abraço meu. Nós estamos juntos aí, mensalmente, semanalmente, dependendo da igreja, ministrando o nosso treinamento para intercessores. E você que está conosco aqui, acompanhando esta aula pelo nosso vídeo, eu quero pedir que você, por favor, dê o seu like, diga aí para o YouTube que você gostou do nosso vídeo, que ele foi importante para você. Também nós queremos encorajar você a compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de acessar o sininho, viu? Para você receber a notificação todas as vezes que lançarmos um novo vídeo. Bom, agora vamos à nossa aula de hoje. Quero falar sobre o intercessor, um cooperador de Deus. Nós vamos basear aqui em Amós, capítulo 3, versículo 7. Bom, Deus está levantando intercessores em todo o canto deste planeta. Há um derramar de uma unção de Deus sobre a vida de vários cristãos no que diz respeito à intercessão. Há um movimento mundial reunindo intercessores. Em alguns lugares, até mesmo as crianças estão desenvolvendo o ministério de intercessão. Eu quero citar aqui uma frase de um homem de Deus chamado Samuel Chadwick. Ele disse o seguinte: o diabo não se impressiona com estudos maravilhosos, como os sermões inflamados, mas ele treme quando alguém começa a orar porque ele sabe que Deus vai agir. John Wesley afirmou que Deus não faz nada a não ser responder orações, e o Atmani também falou algo sobre oração. Ele disse que os céus esperam a ordem da terra. Se a terra não dar ordens, o céu não executa. O intercessor é aquele que ora o que está no coração de Deus. Então vamos ler Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O ministério de intercessão, ele tem esse aspecto profético. Ou seja, Deus revela os seus segredos para intercessores que acabam exercendo o ministério profético. Então, o ministério de intercessão é uma capacitação especial que Deus dá a alguns membros do corpo de Cristo. Ou seja, não é todo mundo que vai ter um ministério de intercessão, mas Deus capacita alguns membros do corpo para exercer esse extraordinário ministério. De acordo com Peter Wagner, o intercessor tem algumas características específicas. Eles são capacitados por Deus para orar por períodos extensos de tempo. Então, o intercessor não é aquela pessoa que ora alguns poucos minutos. Ele vai orar muito tempo. Também oram numa base regular, ou seja, são sistemáticos no exercício da oração. E eles recebem respostas específicas e frequentes às suas orações em grau bem maior do que se espera dos crentes em geral. Os intercessores são aqueles que colocam em execução a vontade de Deus sobre a terra. Numa igreja, os pastores têm um papel de autoridade e os intercessores um papel profético. Palavras de Neuza Etioca. Numa congregação, vai haver em torno de 5% de intercessores, mas eles influenciam toda a igreja. Portanto,
O ministério de intercessão é um ministério muito importante na vida da igreja. Todos os crentes devem cumprir a função universal de interceder. Porém, nem todos terão o dom de intercessão. E é bom que isso fique bem claro, porque às vezes o pastor ou a liderança exige de pessoas que não têm o chamado, o dom, o ministério de intercessão, que fiquem executando esse ministério. O dom de intercessão tem características próprias. Os intercessores oram mais tempo que os crentes em geral. Em média, 2 ou 5 horas por dia. Segundo, oram mais intensamente. Terceiro, investem tempo em oração porque gostam de orar. Isso é um fato muito interessante com relação aos intercessores. Diferentemente de muitas outras pessoas no seio da igreja, os intercessores gostam de orar. Tem muita facilidade para ouvir a voz de Deus. Isso também é uma realidade com relação aos intercessores. Eles têm uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus. E muitos têm o dom de profecia. Levam muito a sério a palavra de Deus e costumam reivindicar o que ela diz. Agora, há tipos de intercessores. Vou falar sobre alguns para vocês aqui. Existe o intercessor regular. É uma pessoa metódica, bem organizada com relação ao seu tempo e forma de interceder. Normalmente tem um programa de intercessão para os dias da semana. Então ele tem um programa para segunda, um programa para terça, um programa para quarta, outro para quinta, outro para sexta, outro para o sábado e outro para o domingo. E ele é constante, ele é regular, é perseverante, né, na sua intercessão. Agora, existe também o intercessor de crises. Ele está sempre pronto quando Deus diz, ore por tal situação. São muito úteis quando se trata de confrontos específicos, por proteção ou por orações pelas nações. Esses são os intercessores de crise. Eu me enquadro bem nesse grupo de intercessores aqui. Há o intercessor de guerra também. São voltados para atos de guerra espiritual. Eu também entendo que eu me enquadro bem. Eu poderia dizer que eu sou intercessor de crise e de guerra. Não é difícil disso acontecer, porque geralmente os intercessores de crise, eles são aguerridos e eles gostam de ações de guerra espiritual. Mas o intercessor de guerra pode ser usado para expedições de reconciliação, expedições para a remissão da terra, realização de atos proféticos e outros atos relacionados à guerra espiritual. E eles podem ser estrategistas para a nação também, para tomar cidades, para lutar contra principados e potestades. Existem os intercessores pessoais, são usados por Deus para dar cobertura espiritual a pastores, líderes e outras pessoas também. Então, todos nós precisaremos de ter um intercessor pessoal, mas especialmente os pastores e líderes precisam estar envolvidos, protegidos, blindados por intercessores que estejam ali constantemente orando por eles. Eu louvo a Deus porque, por estar treinando intercessores em várias partes do Brasil, eu tenho a oportunidade de levantar muitos intercessores que oram pela minha vida. E eu considero que a segurança que eu tenho, apesar dos muitos ataques do inimigo, é porque existe uma blindagem muito forte sobre a minha vida, por pessoas que por anos a fios, por anos, estão orando por mim. Que bênção, não é? Eu quero agradecer de coração a todos os intercessores em todos os lugares que têm dedicado tempo para orar pela minha vida. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Agora, quais são os perigos a serem evitados pelos intercessores? Os intercessores devem estar atentos para alguns perigos que podem provocar sérias complicações para o ministério de intercessão. Vamos ver alguns deles. Primeiro, fofoca. Um caso muito comum é quando assuntos relacionados com a vida das pessoas começam a se espalhar pela igreja. Há igrejas onde os intercessores são conhecidos como fofoqueiros e maledicentes. Isso é muito sério, irmãos. Isso coloca em risco a credibilidade do ministério de intercessão. Há alguns textos da palavra de Deus que tratam desse perigo para o intercessor. Então, Provérbios 21:3, 26, 20 e 22
são textos da Bíblia que nos exortam acerca do perigo da fofoca para os intercessores. Uma outra coisa que precisa ser evitada pelos intercessores é o exibicionismo. Este pecado ele é produzido muitas vezes pela vaidade. O intercessor corre o risco de se envaidecer quando ele perceber que tem mais facilidade para ouvir a voz de Deus do que a maioria dos cristãos. Isso pode gerar no coração do intercessor a ideia de que a igreja depende dele, que ele é insubstituível, né? O intercessor não pode se esquecer de que tudo que nós fazemos para nos exibir é rejeitado por Deus. Vale a pena você, intercessor, dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, e medite sobre essa questão do orgulho, da arrogância, né, que são coisas que precisam ser evitadas na vida de um intercessor. E o orgulho. O orgulho, ele pode acontecer, melhor dizendo, porque os intercessores compõem um grupo de elite na igreja. O ministério de intercessão é responsável pela proteção e dinamização da igreja. O ministério de intercessão tem como missão levar a igreja a ser uma igreja intercessora. Por isso, os intercessores devem lembrar que, antes de tudo, eles foram chamados para servir. Registre isso na sua mente e no seu coração, querido. Você foi chamado para servir, não para ser servido, não para ser admirado, não para ser elogiado. Muitas vezes, o ministério do intercessor passa até despercebido na igreja. E é bom que seja assim. O intercessor não pode permitir que o orgulho, a soberba, penetre no seu coração. Foi esse pecado que provocou a queda de Satanás e continua provocando a queda de muitos ministérios. Vale a pena você ler o texto de Filipenses 2, 5 a 11 e conferir ali o testemunho de Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, né? E se sujeitou à morte de cruz. Ele se tornou homem, ele assumiu o nosso pecado e ele foi à morte. Mas Deus o exaltou sobremaneira, elevando-o, né, acima de tudo e de todos. O seu nome se tornou o nome que está acima de todo nome. E diante deste nome, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Mas quem exaltou a Cristo foi Deus, o Pai, e não ele. Ele não reivindicou para si nenhuma posição de excelência, né, de méritos diante dos homens. Ele foi um servo, e um servo que serviu até a morte de cruz. Esse é o nosso exemplo, e é assim que nós devemos nos posicionar como intercessores. Amém? Glória a Deus. Próximo encontro nosso, vamos falar sobre oração e intercessão. Eu espero você de volta aqui no nosso curso de intercessores. Agora eu quero orar com você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, eu abençoo agora cada intercessor, cada intercessora, cada irmão, cada irmã que está comigo nesse tempo de ministração da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los, renová-los, estender sobre cada um a proteção do sangue de Jesus e, acima de tudo, precavê-los e protegê-los da fofoca, protegê-los da soberba, da arrogância, do exibicionismo, ó Deus, da prepotência, de querer ser aquilo que realmente não somos. Que o espírito de servo possa tomar a vida de cada um, para que possam exercer o ministério de excelência e com grandes resultados na vida da sua igreja e do corpo de Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Um forte abraço a todos vocês, meus amados intercessores. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Palavra Viva, na Escola Bíblica Palavra Viva. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.